Boa noite. Guardar um momentinho até que as pessoas entrem, até que o Jonathan compareça. Queria agradecer já de antemão a presença das pessoas. O Jonathan está tentando entrar aí, por enquanto está só acenando. Aceitando o Jonathan aqui para a gente poder bater esse papo. Fala, meu garoto, tudo bem? Fala, meu querido. Boa Aumentar o noite. volume aqui. Boa noite, como é que você tá? Abaixa um pouquinho aí para a gente ver direitinho. Assim tá bom? Tá chegando, mais um pouquinho, Acho que agora deu, essa redonda ficou direitinho aí. hein? Tá, joia. Qualquer coisa você vira de lado. No melhor perfil. Tá, joia. Tá bom. Esperar um pouquinho, né? Dar uns minutinhos, Beleza. né? A gente vai esperando aqui por enquanto. A ideia, eu acho que é, na verdade, a gente traduzir um pouco, né? Para menos medicinês, né? Menos enfermês, Uhum. né? Para as pessoas terem uma noção melhor sobre cicatrização, sobre ferida e cuidar de feridas, né? Que é o que a gente se propõe lá na Cuidado, em termos de atendimento multidisciplinar, né? Obviamente, a gente gostaria de ter todos os profissionais que a gente conta lá, né? Nutrição, fisioterapia, enfermagem, cirurgia plástica, mas a gente preferiu fazer nós dois primeiro e depois a gente vai, né, estendendo aí com outras possibilidades, né, da multidisciplinaridade. Mais uns 2 minutinhos, né, ou não, 5 minutinhos para a gente poder... Ok. Você falou que essa semana teve a oportunidade de falar sobre cicatrização, né? Grande novidade, né? Depois eu vou até falar, né? Mas é engraçado que em algum momento do tratamento, seja ele em pós-operatório ou a própria lesão, né? O paciente se preocupa muito com a cicatriz que vai ficar, né? E os cuidados que essa cicatriz ele tem que ter, né? No momento que ele entra no consultório, ele quer a cura da lesão. Quando a lesão está começando a caminhar para a cura, já vem a parte estética. Posso entrar no mar? Como é que eu faço para viajar? Pode pegar Piscina. sol? Então, são perguntas também muito importantes. É. A exigência muda, né? Muda de uma coisa. É, Primeiro é cicatrizar. Depois que cicatrizou, como é que vai ficar a ferida, né? é deixar o trabalho belo, né? Fazer a É. arte final. Uma das coisas que a gente pode comentar depois é sobre isso também, né? Sobre o fato de quanto mais demora uma cicatrização, né? Pior é a chance que a gente vai ter de uma estética boa, né? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Tá, plenamente. beleza. Tá, joia. Com silêncio. Não, é porque, na verdade, quando vai entrando um monte de mensagem aqui em cima, aí vai atrapalhando a visualização. É, eu tô com a minha assessora para assuntos de informática aqui, né? E o combinado é que se a gente perder alguma pergunta, ela me passar, né? Ah, sim, isso é muito Porque importante, Amanda. a gente que está iniciando nessa seara das lives, né? Muitas vezes a gente não está adaptado a ver as coisas ao mesmo tempo, né? Tem que cuidar do equipamento, tem que cuidar do som, do ouvido, ver a pergunta. Mas quem tiver, inclusive, aí, quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade, tá? A ideia é essa. Depois fica salvo, não fica? É, nós vamos salvar no final, parece que aparece, a minha assessora já me explicou que no final eu posso salvar e deixar lá nos stories, né? Como ela tem deixado com as que ela fez com a nutricionista, para quem não viu, inclusive, né? Tá lá na Cuidado, né? No Instagram da Cuidado.
Ela está falando aí, ó, que as pessoas da área pediátrica estão mais avançadas. Estão mais apressadinhas, na verdade, né? É, a gente é da escola antiga, tá começando a caminhar ainda. Nosso negócio é mão na massa, né? Tá João, certo. se você Bom, eu acho quiser o seguinte. começar, Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar assim com uma breve apresentação para quem não conhece, né? Meu nome é João Márcio, sou cirurgião plástico. A gente, por iniciativa minha e do Jonathan, né? E depois a gente foi agregando outros profissionais. A gente optou por montar uma clínica, né? Principalmente com o objetivo de fazer um atendimento multidisciplinar, um atendimento com uma humanização um pouquinho diferente do que a gente tem visto aí no mercado. E a gente está agregando profissionais que trabalhem nessa área e que possam nos ajudar e contribuir com o que a gente imagina hoje que seja e possa ser um atendimento melhor para os pacientes, né? Que é esse atendimento multidisciplinar mesmo, né? E não o fato de você encaminhar para um outro ambiente ou para um outro lugar e o paciente muitas vezes ficar perdido entre vários profissionais, né? Que tem que trabalhar em vamos dizer, uma comunicação direta, né? Eu sou cirurgião plástico, né? O Jonathan depois vai se apresentar. Eu fiz cirurgia geral, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de plástica. E depois fui fazendo algumas pós-graduações de acupuntura, mestrado, né? Dou aula de clínica cirúrgica na Faculdade de Barbacena. E a pretensão da gente aqui hoje é conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cicatrização, sobre cuidado de curativo, e é o que a gente se propôs. Né, John? Tá contigo aí. eu me chamo Jonathan Paiva, acho que todo mundo que entrou aí, de certa forma, já me conhece. Eu sou enfermeiro, estomaterapeuta, eu também sou intensivista, 4 anos de faculdade, mais 2 anos de intensivismo, mais 2 anos de terapia intensiva, curso de laser terapia na acupuntura. Estou agora em curso de fitoterapia também, para agregar mais conhecimento no tratamento de feridas. O projeto da Cuidato, ela vem muito caminhando no que eu e o João, a gente já trabalha junto tem uns 2 anos, e rolou uma química muito boa no sentido de visão, né? A nossa visão bate muito, que não é o cuidado particionado do paciente. O problema hoje que lida com paciente portador de ferida é essa particionamento do cuidado. Então, assim, a gente tem que trabalhar em multidisciplinaridade. Não tem como você lidar com um paciente com uma ferida complexa sem a presença do nutricionista, sem a presença do fisioterapeuta, sem a presença do psicólogo, do serviço social. Ele caminha por muitas nuances que a gente não, na nossa expertise profissional, não dá para abarcar tudo, e nossa intenção também não é essa. Então, o cuidado vem nessa ideia, para a gente promover esse cuidado integral ao paciente portador de lesão. Que o paciente ele venha, ele tenha um atendimento do especialista dentro da área que ele procura, e dali a gente já consiga migrar ele para os outros profissionais que vão estar também alinhados no nosso pensamento, no pensamento multidisciplinar e integral do paciente. E quem ganha é o paciente, ele não tem que sair do consultório e ir lá para o outro consultório, e depois existe divergência de linhas de cuidado, então pode ser que o paciente fique confuso, e a nossa ideia é fazer rounds com os pacientes, né, de cada paciente, para a gente poder promover um plano terapêutico integrado. Hoje a gente vai falar sobre a cicatrização. Eu achei um tema extremamente relevante, estava conversando com o João agora há pouco, o quanto isso é importante na nossa prática clínica, porque o paciente, ao adentrar um consultório, ele quer, no meu caso, ferida e estomias, ele quer uma solução para o problema imediato dele. Então ele vai querer uma cicatrização, ele vai querer uma adequação de bolso, uma correção de pele, perioma, e a gente está ali para isso. Vai caminhar para um certo momento que ele vai fazer algumas indagações que eu acho até muito pertinentes, eu acho importantes ele realizar. Por exemplo, tem paciente que não entra no mar tem anos, não sabe o que é uma água salgada nas pernas por conta de uma lesão. E ele se preocupa. E aí, como é que eu faço? A areia tem problema? O sol tem problema? Aquela cicatriz, como é que eu trato depois que eu dou alta? Então, o plano terapêutico ele vai muito além de você cicatrizar a lesão. Você tem que ir além no pós-atendimento. Esse paciente ele tem que sair de lá com fator UAU elevadíssimo. Ele tem que entender que o processo terapêutico não acaba na alta.
continua para casa, continua depois de 6 meses, um ano, às vezes volta para tomar um cafezinho também, é acolhido, porque a gente acaba criando laços. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é a cicatriz, que é muito pertinente para minha área, na parte da arte final dela, e para o João, na essência do cuidado do João, ela está permeando. O paciente, quando entra, ele quer uma cicatriz perfeita, ele quer que nada dê errado. E aí é aqui que a gente vai conversar sobre esses tipos de cicatriz. Passo a bola para você, João. Beleza. Antes de falar o que a gente tinha pensado, assim, na sua fala aí eu estava lembrando, uma cicatriz de abdômen, por exemplo, leva 18 meses para começar a ficar madura. Né? Então você tem fases. Em 6 meses ela fica vermelha, nos outros 6 meses ela escurece, só depois de 18 meses, um ano e meio, é que ela vai começar a adquirir uma cor que ela vai ficar definitiva. Né? Então muitas vezes a gente esquece esses detalhes. Né? Então o paciente vai voltar 2 anos depois, evoluindo ainda uma cicatriz. Né? E a gente tem que cuidar dessa cicatriz. Bom, vamos lá. Só para dar uma introduçãozinha, a cicatriz, na minha especialidade especificamente, é uma coisa muito visada, né? Porque a ideia é que o cirurgião plástico não deixa cicatriz, né? Isso não existe. Isso não é uma verdade. Quisera a gente não deixar cicatriz nenhuma nos procedimentos cirúrgicos, né? O que a gente tende a fazer em cirurgia plástica é esconder essa cicatriz ou em linhas de transição entre uma região e outra, né? Ou então em posições em que essa cicatriz fique menos notada. Né? A ideia é essa. Claro que a gente vai tomar todos os cuidados possíveis com a cicatriz. Hoje a gente tem a especialidade, né, da estomoterapia, que ajuda muito aí para a gente, né, não só com as estomias, mas nessas áreas aí da cicatriz em si, e a gente vai caminhando por aí. A cicatriz, para quem não lembra ou para quem não sabe, são seguidas de 3 fases, né, dividida em 3 fases. A primeira fase é uma fase inflamatória, que é muito confundida muitas vezes pelo leigo, né? Porque ele te pergunta, está infeccionado? Não, infecção é diferente de inflamação. Né? Processo inflamatório é a primeira fase da cicatrização da resposta do organismo. Então, se você esbarrar um braço, fez um cortezinho, um riscozinho, aquele vermelhinho que fica, é a primeira fase, processo inflamatório. Ele é essencial para o desencadeamento das outras fases. Segunda fase, proliferação, né? Ou granulação, que em feridas maiores a gente vai ver aquele tecido, né, granulando, é muito comum naquelas feridas vasculares, a gente vê essa granulação muito grosseira. E a última fase é o remodelamento. E aí vai depender, claro, da região, do tipo de ferida, da posição em que está, né, colocada. A gente em plástica tende a usar muito as linhas de força, né, da pele. As linhas de força elas foram descobertas por um cirurgião e que descobriu que os cadáveres apresentavam lesões de pele em posições diferentes. E aí ele resolveu perfurar o cadáver com instrumento rombudo e instrumento de corte. E o instrumento rombo, quando você perfura a pele vai esgarçar justamente na linha de menor tensão. Então é isso que a plástica tende a se preocupar. Não sei se vocês já viram aquelas incisões que são colocadas de forma elíptica justamente nas regiões onde tem essas linhas de menor tensão. A ideia é justamente que essa tensão não se exerça na cicatrização, na região onde está cicatrizando e na cicatriz, para que não faça uma hipertrofia, né? Uma cicatrização irregular. Tá? Mas essas 3 fases, elas vão ser maiores ou menores dependendo da região, dependendo do tipo de pele, dependendo do tipo de lesão ou tipo de agressão cirúrgica, né? Que é mais comum no nosso caso. E algumas vezes os pacientes vão apresentar alterações que vão levar mais para uma fase ou para outra. Então, como eu ia falando, a primeira fase é inflamatória, e muitas vezes as pessoas confundem, né, com a infecção. A infecção é o germe ali se multiplicando, é pus, não é só aquela inflamação. Se a gente deixar muito tempo, por exemplo, um ponto numa cicatriz, né, cicatrizando por muito tempo, aquele fio ali o organismo tende a tentar absorver aquele fio. E ele aumenta esse processo inflamatório, perpetua esse processo inflamatório por muito tempo. Então sempre tem um tempo hábil para você tirar o ponto. Não pode ser nem antes nem depois, né? Brincando aí, é no dia D, na hora H, né? Então não tem aquele negócio. A gente vai por uma média, mas a medicina ainda não chegou nessa parte matemática. Então você tem, por exemplo, face. Geralmente você pode tirar com 5 a 7 dias os pontos. Regiões de dobra, você vai levar 10 a 15 dias. Tá? Se vocês notarem algumas cirurgias em que você precisa de uma tensão maior na ferida, você vai deixar mais tempo.
Existem cirurgias aí que você vai deixar 20, 30 dias de ponto. Tá? É claro que a plástica sempre tende a tirar antes, né? O estomoterapeuta aí também vai tender a tirar um pouquinho antes, né? Mas não precocemente que a ferida se abra, porque a ferida ela vai adquirindo a força têncil, né? Durante um tempo, tá? Quer falar alguma coisa aí dessa parte, Jonathan? Nesse ponto, uma pergunta muito que os pacientes fazem, principalmente quando vem na parte estética, né? Quando ele não busca ali uma cicatrização de ferida, porque a lesão já está fechada por primeira intenção. E porventura dá uma elevação, um queloide, a primeira pergunta que eles fazem para mim, enquanto estomoterapeuta lidando com a lesão, é se a técnica cirúrgica estava incorreta, por isso que ocasionou o dano. E aí eu falo muito para eles, falo, olha, o paciente, quando ele se submete a uma cirurgia, ele escolhe muito bem o cirurgião. Ele pesquisa o cirurgião, ele entende que aquele cirurgião tem um alto grau de expertise para poder estar abordando o corpo dele. E ele não vai cometer falha grosseira, mas existe coisas do corpo dele. E aí eu explico também sobre o tipo de fio que é necessário. Aí eles me perguntam, mas se eu fui fazer a cirurgia, fiz uma cirurgia de urgência, fiz um ponto, por exemplo, um ponto de urgência no pronto-socorro. Tem a mesma qualidade de um cirurgião realizando? Depende. O material que tinha lá era o que deveria ser realizado? Então, isso tudo interfere na cicatriz. Da minha parte, esse ponto é só essa pontuação mesmo. Não, eu tenho bastante a acrescentar em termo prático aí, né? Você falou do tipo de fio, por exemplo. É muito comum a gente usar o nylon, né? Que o nylon é um fio mais inerte, vamos dizer assim, de provocar reações inflamatórias. Muito raramente a pessoa tem alergia ao nylon, tá? Mas é muito comum você ter espessuras diferentes de fio, né? E muitas vezes a gente brinca, fala que é a medicina baseada no que tem, né? Você vai para uma emergência de um hospital e por algum motivo aquele hospital ali só tem um fio grosso, né? Você vai precisar aproximar por primeira intenção, como você falou, que é a sutura, né? Algumas feridas a gente faz até para aproximar o bordo, nem para fechar tudo hermeticamente fechado, mas só para aproximar, para já orientar a ferida, né? Exemplo típico são as feridas de mordedura, né? Até pouco tempo atrás a gente não suturava, né? Não suturava. As feridas de mordedura. Hoje a gente sabe que isso não é mais uma verdade. A gente dá uma limpeza boa, faz um debridamento se for necessário, retifica bordo e faz uma aproximação dos bordos, sim, para justamente orientar a ferida. Porque se você deixar ela cicatrizar por segunda intenção, pode ser útil algumas vezes para drenar secreções, mas pode ser uma cicatriz piorada. Então, é importante que esse paciente seja bem orientado, né? Você falou aí, as pessoas têm que perguntar. Quando você vai num profissional, seja ele médico, enfermeiro, qualquer área, até no mecânico, se você for, a questão é você tem que ser informado. A gente não pode, por exemplo, a plástica é muito comum haver essa confusão. A plástica ela não pode te prometer resultado, ela pode te prometer meio. Ó, nós vamos fazer desta forma, esperando este resultado. Algumas vezes, já entrando até na seara da segunda fase que eu ia falar, algumas vezes é uma reação do organismo, do próprio corpo, né? Então você tem aí fatores alimentares, né? O paciente muitas vezes está fora do peso, mas é desnutrido, né? Ele não está nutrido de uma forma adequada, né? A gente hoje pega, por exemplo, muitos pacientes pós-cirurgia bariátrica. Esse paciente muitas vezes tem que fazer reposição vitamínica. A gente sabe, já existem muitos trabalhos aí que o zinco, que a vitamina D, a vitamina C fazem muita diferença para a cicatrização. Algumas vezes a gente suplementa isso para o paciente que está com uma ferida crônica, né? Alguns pacientes apresentam granulomas, né, que podem acontecer, que são feridas que não se fecham, né? A gente já comentou isso em alguns casos, né, nas apresentações lá, né, Jonathan, que a gente já fez. Então, assim, existem muitos fatores e a maioria deles é ligada não ao profissional que executou a atividade, mas ao próprio corpo, ao próprio organismo. O que o profissional precisa fazer é entender e ajudar esse organismo a poder executar aquela recuperação. O que eu falo muito no consultório é o seguinte: cicatrizes são cicatrizes, né? Como literatura, a gente até usa, deixou uma cicatriz, quer dizer, deixou uma marca. Aquela marca ela vai existir. O que a gente quer é que ela fique o menos aparente possível, que ela fique de melhor qualidade, que não volte a apresentar uma ferida, né? Como a gente algumas vezes pega por aí. O importante é o paciente estar bem orientado, né? O cuidado depende muito do que ele faz 24 horas por dia. Ele vai lá no consultório, ele vai ter ali um atendimento de 40 minutos, uma hora e meia, ele pode ficar 2 horas lá no caso.
Só que as outras 22 horas, né, essa ferida também precisa ser cuidada. E isso aí a gente cuida com nutrição, com complementação, com curativo, que é uma parte que a gente vai falar mais lá para frente. Certo? Certo. Alguma Você quer dúvida, alguma entrar? coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa aí nesse ponto inicial? Tá, joia. Então vamos lá. A gente vai falando, quem quiser perguntar, pergunta. Na verdade, a cicatrização, então, como eu falei, ela depende muito, claro, do que vai ser feito, como vai ser feito, qual parte do corpo vai ser feito, mas existem algumas pessoas que têm tendência a uma cicatrização um pouco alterada, né? Uma delas é a cicatriz hipertrófica e a outra são os queloides. São as duas mais comuns, e eu vou citar aqui porque geralmente as pessoas confundem muito uma com a outra. Na base, o que acontece? Eu falei com vocês que a cicatrização ela é dividida em 3 fases. Fase inflamatória, depois, né, que é aquela fase ali em que o organismo faz um processo inflamatório para chamar as células, né, que vão ajudar a cicatrização. A segunda fase, ele prolifera aquelas células de maior necessidade, e uma delas são os fibroblastos, que vão depositar o colágeno, né, que basicamente é o que vai dar a liga, né, ali para uma cicatrização da pele. E depois ele começa a remodelar esse colágeno. Algumas pessoas têm a dificuldade dessa remodelação do colágeno, seja porque o organismo se mantém na fase inflamatória durante muito tempo, seja porque ele tem alguma outra alteração. A cicatriz hipertrófica e o queloide são iguais no início, ou seja, existe uma desorganização na produção desse colágeno e na deposição desse colágeno na cicatriz, tá? Claro, se existir uma cicatriz que não foi programada num trauma, por exemplo, né? No trauma você não foi lá, fez um corte na linha de força, igual eu falei, e não aconteceu, aconteceu a esmo, né? Um acidente, vamos dizer assim. Então não foi programado. Então aquela ferida, ela tende a ser uma ferida que vai, teoricamente, cicatrizar com mais dificuldade por causa do aumento do processo inflamatório, das chances de infecção, de não ter sido programada, tá? Vários fatores podem influenciar ali. A Patrícia está lembrando aqui, por exemplo, paciente fumante, né? O paciente fumante tem uma microcirculação muito prejudicada, né? Essa microcirculação prejudicada vai atrapalhar a cicatrização também. É uma das perguntas que a gente frequentemente faz no consultório, né? O uso de algumas medicações, como o corticoide, por exemplo, que serve para o processo inflamatório. São muito úteis, obviamente, a gente tem que usar algumas, o paciente não pode muitas vezes ficar sem, mas algumas delas o paciente pode muitas vezes suspender durante aquele período ali da fase, né, mais importante da cicatrização. Então, o queloide e a cicatriz hipertrófica são iguais. Existe uma deposição de colágeno de forma errada. A única questão é que existem algumas diferenças da cicatriz hipertrófica para o queloide. A cicatriz hipertrófica, ela não tende a ultrapassar a lesão, né? Então, se você fez um corte de 1 centímetro, a cicatriz hipertrófica vai ficar ali 1, 2 centímetros. Já o queloide, ele ultrapassa muito a lesão, ele ultrapassa o bordo, ele não tende a regredir, ele continua a crescer. Tá? A cicatriz hipertrófica não, ela fica hipertrófica, ela tende a clarear, a amaciar durante o tempo. Tá? Então são algumas características. Microscopicamente, a deposição de colágeno é diferente. Na cicatriz hipertrófica, ele é alinhadinho, no queloide, ela é toda confusa e desorganizada. Então o queloide seria assim, uma tumoração, sem ser uma neoplasia, um câncer, né? Só um tumor, né? Um crescimento anormal daqueles fibroblastos, daquela fibroplasia ali. E isso muitas vezes leva a algumas dificuldades de tratamento. Tá? A cicatriz hipertrófica e o queloide, muitas vezes você vai começar a tratar no início de forma igual, porque no início você não sabe se trata de um ou se trata de outro. O que pode indicar para a gente, por exemplo, é que trata-se de um queloide ou uma cicatriz hipertrófica, é um paciente que já tem essa tendência. Tá? Hoje é muito complicado a gente falar em raça, né? Porque a gente tem uma miscigenação muito grande no Brasil, por exemplo, mas os queloides são muito mais comuns na raça negra, nos hispânicos, que a gente chama, e na raça amarela. Se a gente souber que nós temos influência, né, no nosso corpo de todas essas raças, a gente vai entender que a gente pode ter essa tendência. O que a gente costuma fazer na prática é ver se o paciente já tem alguma outra cicatriz. Se ele já tem cicatriz hipertrófica, ele tem uma tendência a ter cicatriz hipertrófica. Mas, para você ter uma ideia, tanto o queloide quanto a cicatriz hipertrófica, apesar de todos os métodos que a gente tem para tratar, né, o Jonathan pode falar até de alguns aí, a gente sabe que ele é completamente anômalo.
Você pode ter um paciente com cicatrizes bilaterais e de um lado ele fazer uma cicatriz ruim e do outro lado ele não apresentar essa cicatriz ruim. Né? O que se imagina hoje é que ele tenha fibroblastos diferentes, quer dizer, no próprio corpo da pessoa, uma região tem fibroblastos que vão dar cicatrizes ruins, outras regiões têm fibroblastos normais que não vão dar cicatrizes ruins. Né? Antes de falar de possibilidade de tratamento, Leandro, vou passar para você, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, né? Para mim não ficar falando demais também. É sempre bom ouvir. Da minha parte, da parte da estomoterapia, quando a gente está na finalização, para dar o arremate, né, a arte final, a gente começa a perceber esse crescimento no processo. Então, quem utiliza laser, quem faz essa modulação com laser, percebe que é dose dependente. Às vezes a gente estimula muito o fibroblasto. O que acontece? O fibroblasto é o carro-chefe que produz o colágeno na lesão. Então, se a gente faz uma organização desse fibroblasto de uma maneira bem correta, nisso aí a função Perdão, que está entrando um monte de mensagem aqui. A função infravermelha, ela modula a reação inflamatória local, ela reorganiza o fibroblasto na produção do colágeno. Então, porventura, vamos lá no que a gente conversou. Digamos que tinha um ponto ali não absorvível e esse ponto ficou um pedaço, o corpo entende aquilo ali como um objeto estranho. Então, ele monta uma atividade inflamatória que normalmente dura em torno de 3 a 4 dias, ad eterno. Então, até ser removido aquele corpo estranho. Aquele local, o corpo vai entendendo que ainda está aberto, o fibroblasto vai produzindo colágeno, o colágeno vai se depositando. E aí fala muito também do João. Às vezes você tem uma cesárea, ficou um ponto que não conseguiu remover. A cicatriz ficou ótima de um lado. De um lado ela deu uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. Por quê? Estava super estimulado. Então quando a gente faz a modulação com a função laser, né, a gente está atuando exatamente ali no fibroblasto para poder controlar esse depósito de colágeno, se tornar um colágeno mais forte. Em relação ao queloide também, uma das partes que a gente diferencia bem, esse paciente queixa para a gente no atendimento se ele tem coceira, está incômodo, ferroada. Normalmente na cicatriz hipertrófica você vê a linha de sutura, você vê elevado, mas ela não sai para o bordo, ela não sai, está ali naquela linha. O queloide não, tem uns queloides grosseiros que ele pega toda a sutura e mais alguns centímetros além de pele íntegra. Isso causa coceira, incômodo, esteticamente ruim. E também tem a atrófica. A atrófica é muito difícil pegar uma cicatriz atrófica, mas eu já peguei. É quando, na verdade, o corpo ele não preenche aquela região de segunda intenção, que é quando a gente não aproxima a borda, deixa o leito aberto para fechar para a segunda intenção, então tem um crescimento de granulação e o epitélio migra por cima e fecha, bonitinho. Acontece em alguns momentos que isso não ocorre. Então o epitélio desce e fica côncavo. Então é uma situação complexa, porque pode ser que o paciente tenha que ir para o bloco de novo, fazer uma incisão para poder estimular a granulação, mas isso não é tão comum. Eu não sei se o João pega isso com rotina, mas eu peguei poucos casos já na minha vida profissional. A maioria que eu pego ou é queloide ou é uma cicatriz hipertrófica. A gente pega umas cicatrizes atróficas, inclusive com grande dificuldade de cicatrização, em paciente que tem estria. Quando você dá ponto naquele tecido estriado, é muito comum acontecer atrofia. E a atrofia também existe a que a gente produz, né, com corticoide na infiltração, tanto da cicatriz hipertrófica quanto do queloide. É muito comum. A ProLaser, eu não sei quem especificamente, mas está aqui como ProLaser, fez uma pergunta sobre terapia tópica em cicatrizes hipertróficas, tá? Na verdade, eu ia até falar, né, do assunto, não entrando especificamente numa coisa ou outra, a gente depois pode estender só sobre isso. Mas, em relação ao queloide especificamente, a cicatriz hipertrófica, na verdade, elas não são um challenger, né? Quer dizer, elas não são uma grande aventura para a gente, não. Elas são mais fáceis mesmo porque elas têm uma tendência à regressão e diminuição. Então, a gente vai guiar esse processo, seja com material
tópico, né? E aí você tem de corticoide, a cremes, a massagens, a fisioterapia, né? E algumas outras possibilidades, né? E o queloide já é um challenge, já é um desafio maior para a gente, tá? Mas falando em relação aos dois, não especificamente só de tópico, tudo em medicina, eu falo muito isso para o consultório, eu vi aqui, passou umas pacientes aqui que eu já tratei no consultório, tudo que tem em medicina, muitos tratamentos, é porque não existe um que funcione. Porque senão todo mundo fazia aquele e estaria resolvido, né? A gente lida com biologia, a gente não lida com matemática. Então, muitas vezes, um paciente responde muito bem a um tratamento e outro paciente que você acha que ia responder, responde absolutamente de uma forma diferente, né? Já começamos a falar lá no início, varia muito, obviamente, de cada biologia, né? A biologia tem essa parte boa, a gente não vai ser substituído por máquina tão cedo, né? Enquanto a gente tiver essa parte de arte, de fim, de você sentindo a cada caso ser um caso. Mas tudo que tem muito tratamento não tem como funcione. Aqui, por exemplo, de um queloide, eu posso citar para vocês cirurgia, beta-terapia, que é uma terapia, uma radiação com uma profundidade mais, menos profunda, tá? Na superfície, laser, infiltração de corticoide, uso do silicone gel, uso do silicone pomada, uso de silicone só as lâminas, tá? Existem, se você for pesquisar trabalho, isso eu poderia ficar citando horas aqui para vocês, porque o meu mestrado foi de infiltração de corticoide em queloides, né, para lobo de orelha, mas existem diversos tratamentos. Então, é a mesma coisa, igual eu brinco, fala igual celulite, por exemplo, tá? Se você tem vários tratamentos e não tem um só que resolve, é porque você vai ter que se adaptar a um ou outro. O que se sabe hoje em relação às feridas, a cicatrização ruim, não é ferida, mas as cicatrizações patológicas que a gente chama, principalmente as hipertróficas, é que a associação de tratamentos dá o melhor resultado. Então, por exemplo, se você associar cirurgia com beta-terapia, se você associar infiltrar corticoide depois a cirurgia, tá? Se você fizer a cirurgia depois o laser, isso tudo a gente vai ter um efeito muito melhor. Queloide, por exemplo, não se recomenda fazer uma cirurgia e retirar todo o queloide. Porque o que o queloide é? O queloide você teve um estímulo qualquer e aí o organismo cicatriza de uma forma patológica. Então, subentende-se que se você operar e retirar todo aquele queloide, o que vai acontecer é um outro estímulo à cicatrização, é um queloide pior, inclusive, a maioria das vezes. O que a gente tende a fazer em cirurgia hoje é fazer incisão intramarginal. É deixar um bordinho ainda do queloide para que aquele tecido que não sofre mais processo inflamatório, porque ele já estagnou, ele faça uma recuperação melhor, tá? Como a gente faz associação com beta-terapia, que não é para todos os casos também, não é para um simples suspeitar você fazer uma radioterapia no paciente, né? A gente não pode ser iatrogênico, a gente não pode levar, né, as lesões, e algumas vezes é cirúrgico. Claro, né? Obviamente, dependendo do tamanho, do volume, algumas vezes a gente aceita um certo grau de recidiva, né, de voltar aquele queloide, mas em detrimento de uma melhora funcional, tá? Apesar de cirurgião plástico, eu sempre sigo a máxima: primeiro é função, depois é estética. Então, primeiro função. Se aquele tecido está atrapalhando a função, a gente tem que operar. Eu já operei pacientes, por exemplo, que um queloide de pálpebra, que é uma região que dá muito pouco queloide, mas esse queloide atrapalhava a visão, né? Aquele queloide atrapalha o paciente a fazer uma higiene, acorda todo dia de manhã com, né, secreção. Então você opera, diminui aquela massa, pensa em algumas alternativas para ajudar esse paciente, para que ele possa, mesmo retornando uma parte do queloide, que ele possa ter algum benefício, tá? Mais alguma coisa? Não sei se eu respondi aí pro Lê, se tiver aí alguma dúvida. Ô, João, eu não sei se é a Natália ou se é a Anitta, mas eu Isso, eu eu não sabia acredito os que eu tenho nomes. entendido da seguinte forma. Por exemplo, o paciente chega para a gente, enquanto equipe de enfermagem de ferido, com um queloide. A partir de qual delta T ali aquela ação não tem êxito? Por exemplo, a gente vai aplicar laser, vai usar silicone, mas e quando aquele momento fala assim, não, aqui já não dá para fazer terapia tópica, tem que caminhar para o cirurgião plástico porque a medida vai ser
infiltração de corticoide ou alguma outra conduta? Tem um time, um tempo? Entendi. É a Nath que está te respondendo aí. Natália. Beleza. Tá, joia. Vicky. Olha só. Essa é uma pergunta muito difícil. Né? Eu sei até que deve fazer parte da prática de vocês, né? A questão, eu acho que a gente vai ter que individualizar mesmo. Igual eu falei com vocês, por exemplo, uma cicatriz de abdômen, ela leva 18 meses para começar a ficar madura. Então, antes de 18 meses, por exemplo, eu tendo a não reabordar uma cicatriz de abdômen. Tá? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que avaliar caso a caso. É claro que, levando-se em média a parte científica, depois de 45 dias, o tecido começa a remodelar. Tá? Então, a tendência, depois de 45 dias, as cicatrizes já estarem com a força têncil que ela vai ter, e depois de 45 dias, teoricamente, ela não vai modificar muito em relação a isso. Né? Em relação à cicatriz atrófica, sinto muito, ela não tem talvez nem esse período, porque você não vai preencher com tecido. É o que eu te falei. Na estria, por exemplo, que é muito comum pra gente, você dá ponto sabendo que aquele tecido ali vai esgarçar, não vai ter preenchimento, né? Então, talvez a gente possa adiantar, tá? Mas eu acho que até uns 45 dias para início de processo, eu acho que seria o ideal, tá? Beleza. Agora, de qualquer forma, eu sempre acho que o paciente tem que abordar precocemente, né? A gente está com um caso lá no consultório, né, Jonathan, aqui, o paciente já tem uma tendência à hipertrofia, então a gente já pode começar no processo inflamatório. Se a gente diminuir a fase do processo inflamatório, seria o ideal, tá? Tem uma pergunta aqui do Floracil, tá? Como eu citei, existem várias infiltrações para o queloide especificamente, ou cicatriz hipertrófica, tá? Várias. Você vai como eu estava falando, quando eu estava estudando para o mestrado, você vai de extrato de cebola a corticoide, tá? Eu fiz um trabalho sobre corticoide, vendo a apoptose celular, para ver se funcionava, o quanto dessa apoptose, tá? Estatisticamente nem sempre funciona, mas na clínica, na prática, a gente vê que a maioria desses tratamentos funciona. Existem graus e graus de queloide, né? Existem pacientes que têm um queloide muito, muito resistente. E aí, a maioria dos profissionais que estão lidando com esses pacientes estão usando realmente antimitóticos. Tá? Usando esses antimitóticos, a gente pode diminuir, obviamente. Qual que é a ideia da infiltração de qualquer coisa, qualquer produto desse? A ideia é diminuir aquela primeira fase do processo inflamatório, ou seja, diminuir o chamamento, né, a quimiotaxia que a gente chama daquelas células inflamatórias que vão cuidar da cicatrização, e aí diminuindo o processo cicatricial. Se você diminui o processo cicatricial, você tem uma tendência menor a uma cicatriz ruim. Tá? A ideia desses tratamentos é esse. Então, todos esses tratamentos têm a sua indicação. Tá? Eu só acho que alguns casos, especificamente, não são para tratamento com antimitótico. Tá? Porque os tratamentos antimitóticos são remédios que a gente usa, gente, principalmente, inicialmente, para tratamento de câncer. De tumores, de tumorações que eram intratáveis, por exemplo. Então, você injeta aquilo no câncer, aquilo destrói a célula. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Falei aqui com o Jonathan já, por exemplo, da infiltração de corticoide, que é muito comum na nossa prática, o mais comum é a triamcinolona, mas tem gente que usa dexametasona também, com melhor ou pior resultado. Eu uso a triamcinolona porque foi o que eu aprendi e que eu venho fazendo ao longo desses anos. A gente precisa fazer dentro da massa da cicatriz, a gente precisa fazer numa quantidade razoável, a gente não pode fazer em excesso, porque senão a gente leva à hipotrofia. Quando você opera esse paciente que você fez corticoide, muitas vezes é comum você achar aquele corticoide que ficou depositado ali. Então, mesmo, por exemplo, a triamcinolona a gente usa de 21 em 21 dias, mas você pode operar esse paciente 2 meses depois e encontrar ainda o corticoide ali depositado, os cristais do corticoide.
Algumas vezes acontece esse procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que fazer até um certo limite. Tem que ir tateando, vocês perguntaram, né? O Jonathan perguntou, a gente comentou aqui em relação a tempo, né? Tem que ser individualizado, né? Então, por exemplo, corticoide, geralmente eu proponho 3 injeções com diferença de 3 semanas entre elas. A gente pode fazer 6, pode fazer 9, vai depender muito da resposta de cada paciente, tá certo? Deixa eu ver algumas perguntas que estão aqui, John. Se você quiser comentar alguma coisa antes de eu responder. Não, essa parte do atendimento aí é bem específica mesmo. Ela está Tá, joia. perguntando tem uma aqui que passou aqui, É, que terapia no aqui, você pode explicar um pós-operatório pouquinho da imediato ou em beta-terapia no 48 horas? pós-operatório. Isso. Geralmente o recomendado é o início do procedimento da beta-terapia até 48 horas pós-procedimento cirúrgico. Então, se você tem indicação de beta-terapia, ou seja, se é um caso de queloide grave, se é um caso de queloide limitante, por exemplo, uma região de dobra, de flexão, o correto é fazer até 48 horas após o procedimento cirúrgico. Depois disso, o processo inflamatório tende a diminuir e já não vai ter muito mais função. Então, o início é com 48 horas. Aí, geralmente, se faz sequencial. 5, 7, vai depender do protocolo do local. Tá certo? Não sei se eu respondi. Se não respondi, perguntem de novo. E outra pergunta aqui, eu não peguei o nome, está misturado aqui, mas se é normal sentir sensibilidade na cicatriz 18 meses. Olha, o que acontece com sensibilidade? A gente sabe que o nervo não regenera, tá? Se fosse assim, infelizmente, né, aqueles traumas raquimedulares, né, aqueles traumas de coluna, o nervo se regeneraria e aí você não teria problemas, tá? A única questão é que o nervo, apesar de não regenerar, ele pode muitas vezes fazer cicatrizes. Muitas vezes eu comento muito com os pacientes no pós-operatório. A ferida, a cicatriz, na verdade, não a ferida, a cicatriz, ela pode ficar tanto com hipossensibilidade, ou seja, sem sensibilidade, como ela pode ficar hipersensível. Tá? Algumas vezes, aquele nervo que foi cortado, ele forma na ponta dele um granuloma, e aquele granuloma é hipersensível. Existem até tratamentos com alcoolização desse nervo, para que a pessoa consiga sobreviver, vamos dizer, sem aquela dor. Então, é normal sim você ter sensibilidade alterada, tanto para mais quanto para menos, meses após. Tá? Você tem, por exemplo, cirurgia de face, em que você pode muitas vezes cortar nervozinhos pequenos, superficiais, e ter algumas paralisias de músculos específicos, a gente muitas vezes espera 1 a 2 anos, tratando, obviamente, fisioterapia, corticoide, neurologista, estímulo elétrico, né, acupuntura e por aí vai. Você vai tratar, mas você vai esperar retorno de sensibilidade até 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Então vai depender muito, claro, de onde está essa região, tá? E de que tipo de alteração de sensibilidade você está tendo, tá certo? A sensibilidade momentânea, naquele momento ali, é normal por causa do processo inflamatório. Quando a gente baixa e não fica dolorido, aquilo ali é normal, aquela sensibilidade. Mas ela pode se alterar para mais ou para menos, tá? Gente, eu vou dar só uma passadinha, assim, a gente tem 40 e poucos minutos já, seria uma mini life, né? Eu sei que o assunto é empolgante, né, Jonathan? A gente pode ficar aqui falando dias disso, né? A gente já tem 2 anos falando disso. Não vai ser agora em 40 minutos que a gente vai esgotar o assunto, né? É óbvio que é bom que sobra assunto para a próxima, mas eu queria só que você falasse para a gente um pouquinho dos curativos, né? Dos cuidados que a gente tem, porque deixa eu te explicar. Eu tenho 25 anos de formado. E quando eu me formei, a gente só fazia um tipo de curativo, né? Era gaze e esparadrapo comum. Aí quando eu entrei na plástica, a gente aprendeu a usar o micropore, né? Que era o grande esparadrapo da plástica. Grande variação, né? Hoje a gente tem stereotape, a gente tem zilhões de curativos, né? É até difícil acompanhar a evolução e a quantidade de nomes e produtos novos, né? Mas eu queria só que você aventasse para a gente aí, assim, as novas tecnologias e que cada vez mais a gente está vendo que são muito úteis, né, para cuidado. Outro dia até te parabenizei, né, daquela história. A gente são coisas tão simples que às vezes a gente pode fazer, né? Não usar, por exemplo, um secador para secar a ferida, né?
igual a gente já Isso é viu. importantíssimo. Isso é Preciso comentar isso importantíssimo. aqui, eu não posso deixar Não, de comentar isso. isso é Né? importantíssimo. Mandando o paciente secar a ferida. É claro, gente, que feridas com muita secreção, tem que diminuir essa secreção, o Jonas pode falar isso pra gente, mas secar com secador, não, né? Pelo amor de Deus, né? Bom senso, né? Mas assim, aí eu te falei, a gente aprendeu a usar isso, e hoje a gente vai em congressos especificamente só de curativos, né? A gente pode cuidar dessa pele que foi traumatizada, né? Com boa intenção, é claro, mas fala pra gente disso aí um pouquinho. Então, hoje no mercado, é o que o João falou, eu tenho 12 anos de formado. E nesses 12 anos também eu transitei bastante com pouquíssima coisa, com, por exemplo, pomadas proteolíticas, com sulfadiazina de prata, Ah, a gente quando eu usava o tinha colagenase, desculpa. eu não ia falar a marca, mas ainda que você Não, não, falou, colagenase é uma enzima, não estou dizendo o nome da pomada. isso, é com C, tá, gente? É com C. Isso, exatamente, essa aí. Aí é o seguinte, eu trabalhava com AGE, sulfadiazina de prata e colagenase. E dentro desse, quando é o nosso contexto, né, quando você é enfermeiro generalista, e quando eu tinha um hidrocolóide, assim, é uma coisa de doido. Nossa, um hidrocolóide. O problema não é você ter, é você saber usar. Se a gente, os escritos antigos, a gente já tem realização com azeite e vinho. Então, qual que é a diferença de hoje que nós temos grandes recursos? É saber usar. Então, um ponto basal que eu sempre falo quando eu vou abordar curativo é que não existe curativo certo. Existe um momento certo para cada curativo. Então, o que que a gente tem hoje para cicatrização? A gente não tem só curativo, a gente tem outras técnicas que vêm somar cada vez mais também. Eu tenho uma tendência a trazer um pouco também para fitoterapia, algo mais natural, que eu tenho um bom resultado, o corpo responde bem a isso. Então, o que que nós temos hoje no mercado? Hoje nós temos os curativos de silicone, os géis de silicone. Normalmente, qual que é o objetivo de você utilizar, por exemplo, um silicone? O silicone é inerte, ele não tem reação, ele não promove uma reação de rejeição do paciente, diferente de outros produtos que podem acontecer. O silicone ele é inerte, então você consegue colocar uma função que a gente coloca é a fita de silicone sobre a lesão. Ele faz uma pressão mecânica e isso impede que o fibroblasto estimule tanto colágeno que ele não vai ter espaço, ele vai ficar adstrito naquela região. Isso me ajuda muito. Um outro ponto que eu uso bastante é o laser. O laser, para mim, eu falo que laser é vida. Laser é bom, laser. Só quem utilizou o laser e quem se utiliza o laser, por exemplo, você sabe o quanto que isso é renovador para o paciente. Na função infravermelha, a gente atua diretamente no fibroblasto, então a gente consegue coordenar. É como se a gente tivesse um conjunto de trabalhadores ali, todo mundo querendo fazer alguma coisa ao mesmo tempo, e de repente chega o mestre da obra, que é o laser. Fala, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E o que era uma bagunça, um entrelaçado de fibras, começa a ser organizado. Então a gente trata um paciente. Existe um paciente com tratamento de laser e sem tratamento de laser. A cicatriz, assim, é incrivelmente diferente. Você tem mais força têncil, ela normalmente não faz hipertrofia, ela adequa ao plano da pele. O paciente queixa de menos dor, menos coceira. A característica fisiológica ela é modificada melhor com a utilização do laser. E, bom, então falamos do silicone, falamos também dos géis de silicone e do laser. Também nós temos a fisioterapia, temos o Fábio aqui com a gente na Cuidato, que trabalha a parte de cicatriz, é importantíssima. O que acontece? Fechar uma ferida, gente, o trabalho do João, o meu trabalho, ele complementa. O do Fábio, ele complementa o nosso, porque ele consegue trabalhar aquela cicatriz que nós aqui não conseguimos. A gente consegue, por exemplo, fazer uma cirurgia, tratar a lesão, mas e aquela cicatriz? O que a gente faz com ela? Porque, por exemplo, eu trato bastante com lesão em perna, e agora, por conta do Covid, está vindo muito paciente pós-Covid, com lesão por pressão cada vez maior. Então, eu preciso de um tecido conjuntivo preenchendo aquela região que, de certa forma, vai retrair.
E aí o paciente começa a sentir dor na coluna, dificuldade de marcha, incômodo para sentar, incômodo para dirigir. E isso aí a gente precisa caminhar com a fisioterapia também, funcional no local, trabalhar essa cicatriz. A gente também tem os óleos essenciais, a gente consegue fazer um trabalho ali com uma camomila, com uma rosa mosqueta, claro, nas concentrações específicas para isso também. Não é comprar a rosa mosqueta e falar assim, eu vou colocar sobre a lesão. A gente tem estudos que falam a concentração, um N importante. Então é o que o João falou, aquele momento que o paciente precisa. E a pergunta maior é o que ele consegue pagar, porque esse tipo de tratamento não é um tratamento barato. Eu preciso entender qual que é a realidade do meu paciente para ver o que ele vai conseguir manter. Não adianta eu passar uma placa de silicone que custa 100, 150 reais se ele não vai ter acesso. Eu vou pensar naquilo que ele tem. Então, normalmente, Pode falar. Desculpa te cortar. A única questão que a gente sabe, João, em relação ao custo, é que a gente sabe o compensar disso, né? Se esse paciente tiver uma cicatriz hipertrófica, tiver que operar depois para tirar a cicatriz, tiver que fazer o corticoide, tiver que fazer a betoterapia, vai ficar mais caro muitas vezes do que um curativo de 100 reais. O que a gente conversa Você muito tem com o trabalho paciente sobre isso, preço, né? Que a gente cansa de... Tenho. Né? Eu apresentei um trabalho... muitas vezes Pode falar, uma que coisa está cortando simples. você aqui. Oi, desculpa, estou cortado aqui. Não, pode falar. Muitas vezes é difícil você fazer a pessoa compreender de que o benefício ali muitas vezes, igual você falou, é uma cicatriz que fica com uma força têncil melhor e não vai reabrir no futuro, causando um outro tipo de procedimento, né? Outros custos e tal. Então, a longo prazo, muitas vezes esses tratamentos mais adequados, como você falou, eles acabam valendo a pena, né? Uma coisa, quando a gente vai precificar, não é o tema aqui da nossa live, mas quando a gente vai precificar um atendimento, eu preciso entender uma coisa. Qual que é o preço que você está disposto a pagar para você ter sua vida de volta? Eu sempre assim, existem muitos caminhos que você pode chegar no mesmo lugar. Alguns mais rápidos, outros não tanto. Vai se adequar a você. Então, você quer chegar de Fusca no Rio de Janeiro, você vai chegar de Fusca. Mas você quer chegar de Mercedes, você vai chegar muito mais rápido. Mas você vai chegar nos dois pontos. Então, cabe a gente, da equipe multidisciplinar, entender o paciente, promover essa informação para ele, porque a decisão está nele, e o foco do cuidado é ele. É caro, mas o que é caro? O que é caro para mim, às vezes, pode não ser para outro. Ou, por exemplo, tem paciente que pagaria um mundo para sentar à mesa de novo com a família, não ter vergonha do próprio corpo. Qual que é o preço disso? Então, às vezes, vale a pena o paciente investir num tratamento para ele poder ter qualidade de vida. Qualidade de vida não tem preço. A gente não consegue precificar o que é a sensação de bem-estar de um ser humano. Isso a gente não consegue. Mas a gente consegue chegar perto do que a gente pode conseguir promover para esse paciente chegar lá. Essa é a nossa função, né? Caminhar. Então, voltando aqui, para não me perder no assunto, que a minha live vai virar uma live, basicamente esses tratamentos. Eu tenho utilizado eles migro entre eles, por conta da minha parte de fitoterapia, eu falo que tem um pouco de alquimista, então a gente mexe com alguns produtos manipulados para isso, tem bom resultado, tem uma cicatrização boa, uma cicatriz mais forte. Tem hora que não, eu prefiro silicone, é mais fácil, o paciente vai tomar banho, vai ser mais fácil para ele colocar. Às vezes ele vem no consultório, eu coloco, ele não tem como colocar em casa, não tem destreza manual, ou não quer, ele simplesmente não quer. Então eu utilizo silicone, faço laser também para modulação. Então, assim, dentro da cicatrização da minha parte, eu trabalho dentro desse conjunto e esse beabá dá muito certo. Sair da colagenase, da sulfadiazina, do AGE, abrir um mundo de possibilidades. E aí, dentro desse mundo de possibilidades, você enxerga qual que é a melhor opção para o seu paciente. Cada paciente que senta ali é único. Então, o que levantou ali pode não ter a mesma prescrição daquele que sentou ali agora. E a gente tem que adequar. A gente tem que estar bem adaptado a essa realidade, nesse público. Mulher, por exemplo, a nossa realidade é muito a estética feminina. Então, por exemplo, a mulher,
ela quer algo que ela saia, ela quer um curativo que ela consiga usar um vestido, ela quer um curativo que não atrapalhe a roupa dela, às vezes ela está na atividade laboral, não parou, ainda mais se for dono de empresa, não para, faz a cirurgia e continua trabalhando. A gente tem que adequar a orientação do João, olha, você não, precisa não pode pegar peso, tem toda uma adequação para a realidade daquele paciente. Então não tem fórmula de bolo, não tem chegar lá no computador e imprimir, ó, você vai fazer isso, 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 porque cada paciente é um. Então a gente tem que adequar a realidade de cada um. Só para lembrar finalmente, né? Assim, a gente está chegando perto do final, gente, porque pode ser que daqui a pouco caia até, né? E a mini live virou uma live já quase de 1 hora, já temos 56 minutos. Mas, assim, o Insta da Cuidado está aí à disposição de vocês, quiserem sugerir assunto, né? Para a gente aprofundar ou continuar depois. Só lembrando aqui, né? Porque o Fábio lembrou aqui sobre a cicatrização, as atividades. Como eu comecei lá, eu vou terminar. Né? Assim, o nosso foco lá na Cuidato nasceu de uma ideia de atendimento multidisciplinar. A ideia é atender o paciente em todas as necessidades em relação àquele problema que ele está tendo. Às vezes o problema é muito simples, é uma ferida pequena, sem grandes problemas. Mas, como até o Fábio mesmo já comentou, uma cicatriz de apendicite pode dar um desvio de coluna, um desvio postural, porque o paciente se mantém numa posição inadequada. E aquilo ali é um problema para a vida dele que ele muitas vezes nem soube que estava acontecendo. Tá? Então, a nossa ideia lá no Cuidado é cuidar né, dos pacientes com essa visão multidisciplinar. Tá? Eu agradeço a presença, agradeço quem está aqui. Se o Jonathan quiser acrescentar alguma coisa no finalzinho, mas daqui a pouco a gente, né, vai ser despejado aqui da live. Então, eu estou Vai tentando cair. meio que dar uma finalizada para a gente não ficar prolongando muito, não enchendo vocês também. Tá? Agradeço a todo mundo, agradeço aí o Jonathan a presença e suas palavras finais, Jonathan. O Jonathan travou aqui, vou ficando com vocês, vamos ver se ele aparece de volta. Eu acredito que o Isso. João caiu, voltou. Então, Pode falar aí, termina aí. depois vai ser o Fábio já faz esse convite para o Fábio aí falar sobre cicatriz, o trabalho da fisioterapia, que a gente com essa live já dá o gancho para ele tá abordando. É um tema muito rico, vale a pena a parte nutricional na cicatrização também. São ramos de trabalho nosso lá e que é muito rico a gente, nessas conversas que a gente tem, por exemplo, eu, João, o Fábio, a gente aprende muito um do outro sem ir na essência do cuidado do outro. A gente entende que onde um acaba, o outro começa, mas está muito interligado, isso está muito interligado à nossa essência do cuidado ali. Não adianta eu particionar esse paciente. O paciente é nosso e o cuidado também. Tá? Pretendo deixar gravado lá, tá? Quem não teve acesso, quem quiser divulgar, vai ficar gravado lá na Cuidado. Tá ok? Um abraço, obrigado. A gente conversa. Boa noite. Tchau. Tchau. Encerrar.